A tarde caía pesada sobre São Paulo, trazendo consigo aquele calor úmido característico do final de janeiro. O sol ainda insistia em brilhar por entre os prédios da Avenida Paulista, refletindo nos vidros espelhados e criando um espetáculo de luzes douradas que contrastava com o cinza do asfalto. Rafael Mendes ajustou os óculos escuros enquanto seu motorista particular manobrava o Mercedes Prata em direção ao seu apartamento nos Jardins. 3 meses na Europa haviam sido exatamente o que ele precisava. Reuniões em Londres, jantar de negócios em Paris, uma semana relaxando na costa italiana. Aos 32 anos, Rafael era o exemplo vivo do sucesso na área de tecnologia. Sua startup de aplicativos financeiros havia sido vendida por uma quantia que a maioria das pessoas não conseguiria nem pronunciar direito. O trânsito estava caótico como sempre, e Rafael aproveitou para checar os e-mails no celular. Havia dezenas de mensagens não lidas, mas nenhuma dos seus pais. Isso era estranho. Mariângela, sua mãe, costumava enviar pelo menos uma mensagem por semana perguntando como ele estava, compartilhando alguma receita que tinha feito ou simplesmente dizendo que sentia saudades. Seu pai, Joaquim, era mais reservado, mas de vez em quando mandava alguma piada sem graça que recebia nos grupos de WhatsApp. Rafael franziu a testa. Agora que pensava melhor, não recebia notícias dos pais há quase um mês. Tentou ligar para o número de casa, mas caiu direto na caixa postal. O celular da mãe dava como inexistente. O do pai, desligado. Uma pontada de preocupação atravessou seu peito, mas ele rapidamente a afastou. Provavelmente tinham trocado de número e esquecido de avisar. Ou estavam viajando. Ultimamente eles vinham falando sobre conhecer o Nordeste. O carro parou em frente ao prédio onde Rafael morava, um edifício moderno de 20 andares com portaria 24 horas e segurança particular. O porteiro, seu Mário, acenou com um sorriso largo ao vê-lo descer do veículo. Rafael cumprimentou rapidamente e seguiu para o elevador, ansioso por um banho quente e uma boa noite de sono em sua própria cama. O apartamento estava exatamente como havia deixado, graças à empregada, que mantinha tudo impecável, mesmo na sua ausência. O cheiro de produtos de limpeza misturado com o aroma de lavanda dos difusores preenchia o ambiente. Depois de tomar banho e vestir roupas confortáveis, Rafael decidiu que sairia para jantar. 3 meses comendo comida europeia faziam qualquer brasileiro sentir falta de um bom prato da terra. Pensou em ir até aquele restaurante que servia feijoada aos sábados, mas era quarta-feira. Acabou optando por caminhar até a Rua Augusta, onde havia várias opções. A noite estava agradável, e uma caminhada faria bem depois de tantas horas de voo. As ruas estavam movimentadas, cheias de jovens aproveitando a noite. Rafael caminhava observando as vitrines, os bares lotados, os vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. São Paulo nunca dormia, e havia algo reconfortante nisso. Ao se aproximar de um semáforo, notou um pequeno grupo de pessoas ao redor de algo na calçada. Provavelmente mais um artista de rua, pensou, já preparando algumas moedas no bolso. Mas quando o grupo se dispersou um pouco, Rafael congelou. Sentados no chão, encostados na parede de uma loja fechada, estavam 2 idosos. O homem tinha os cabelos completamente brancos e desgrenhados, o rosto marcado por rugas profundas e uma barba mal feita. Vestia uma camisa surrada e calças rasgadas nos joelhos. A mulher ao seu lado usava um vestido florido, desbotado e um chale que já tinha visto dias melhores. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque desarrumado. Na frente deles, um pedaço de papelão com uma mensagem escrita à mão. Qualquer ajuda é uma bênção. Deus abençoe. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal, comente de onde você está assistindo essa história e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Rafael sentiu o estômago revirar. Não pela cena em si, infelizmente comum nas ruas de São Paulo,
mas porque havia algo terrivelmente familiar naqueles dois. O jeito como o homem segurava a mão da mulher. O formato do rosto dela, aqueles olhos. Não podia ser. Seu coração começou a bater descompassado. Ele deu alguns passos à frente, as pernas tremendo. As pessoas passavam ao redor. Algumas jogavam moedas no pequeno pote de plástico aos pés do casal, outras desviavam o olhar e seguiam apressadas. Quando estava a poucos metros, a mulher levantou os olhos. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. Rafael viu o reconhecimento surgir lentamente naqueles olhos castanhos que conhecia desde que nascera. Eram os olhos de sua mãe. Mariângela soltou um suspiro engasgado e sua mão voou para cobrir a boca. Joaquim, percebendo a reação da esposa, virou o rosto na direção que ela olhava. O mundo de Rafael parou de girar. O barulho da cidade se transformou em um zumbido distante. Tudo o que ele conseguia ver eram seus pais, sentados no chão sujo de uma calçada movimentada pedindo esmolas. Mariângela, mãe de Rafael. Capítulo 2. Rafael não conseguia se mexer. Seus pés pareciam pregados no chão, enquanto seu cérebro lutava para processar o que seus olhos viam. Aquilo tinha que ser um engano, algum tipo de alucinação causada pelo jet lag. Mas não era. Ele conhecia cada traço daqueles rostos, mesmo envelhecidos, mesmo marcados pelo sofrimento que claramente haviam enfrentado. Joaquim tentou se levantar rapidamente, mas suas pernas tremeram e ele quase perdeu o equilíbrio. Mariângela segurou o braço do marido para apoiá-lo, e nesse gesto, Rafael viu a fragilidade dos dois. Quanto peso haviam perdido! Os dois sempre foram pessoas simples, mas saudáveis, bem alimentadas. Rafael finalmente conseguiu dar um passo à frente. Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Filho! A palavra ficou presa na garganta de Joaquim. O homem que Rafael conhecia como forte, que trabalhara a vida inteira como mecânico, que erguia motores pesados com facilidade, agora parecia diminuído, curvado pelo peso de algo invisível, mas devastador. Mariângela começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas, enquanto ela apertava o xale contra o peito. Não era assim que eu queria que você nos visse. As palavras saíram em um sussurro cheio de vergonha. A mente de Rafael entrou em modo de ação. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos de alguns transeuntes que começavam a notar a cena. Não podiam ficar ali. Vamos embora daqui. Agora. Sua voz saiu mais dura do que pretendia, mas era a única forma de se manter funcionando sem desmoronar ali mesmo. Ele se abaixou para ajudar os pais a se levantarem, e foi quando sentiu como estavam leves demais, frágeis demais. Joaquim pegou o pequeno pote com as moedas e alguns poucos reais amassados. Mariângela dobrou o papelão com cuidado, como se fosse algo precioso. Rafael ligou para seu motorista enquanto guiava os pais até uma área mais tranquila. A mão de sua mãe tremia na dele, e ele apertou com mais força, tentando transmitir algum conforto através daquele contato. 15 minutos depois, o Mercedes parou na frente deles. O motorista, Carlos, não demonstrou surpresa ou julgamento quando Rafael ajudou dois moradores de rua a entrarem no carro. Ele simplesmente acenou em silêncio e dirigiu em direção aos jardins. O silêncio dentro do carro era denso, quase palpável. Rafael não sabia por onde começar. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava organizar os pensamentos. Do outro lado do banco, Mariângela mantinha os olhos fixos no próprio colo, as mãos entrelaçadas com força. Joaquim olhava pela janela, observando a cidade passar, mas seu olhar estava distante, perdido em algum lugar doloroso da memória. O contraste entre o interior luxuoso do carro e a condição dos seus pais era chocante, quase obsceno. Rafael sentiu uma onda de culpa e raiva, embora ainda não soubesse ao certo de quem. Quando chegaram ao prédio, Rafael percebeu a hesitação dos pais. Mariângela olhou para o edifício imponente e depois para as próprias roupas sujas. Não podemos entrar assim.
Sua voz era um fio de vergonha. Rafael sentiu o coração se partir mais um pouco. Podem sim. Esse é meu prédio, minha casa. Vocês vão entrar comigo. Seu Mário na portaria arregalou os olhos ligeiramente ao ver a cena, mas Rafael lançou-lhe um olhar que não permitia perguntas. No elevador, Rafael finalmente conseguiu articular a pergunta que queimava dentro dele. O que aconteceu? Como vocês foram parar naquela situação? Joaquim fechou os olhos com força e Mariângela soltou um soluço abafado. Filho, a gente não queria que você soubesse. A gente tinha tanta vergonha. O elevador apitou indicando o 18º andar e as portas se abriram para o corredor elegante que levava ao apartamento de Rafael. Dentro do apartamento, a diferença entre os dois mundos ficou ainda mais evidente. O piso de madeira clara, os móveis de design italiano, a vista panorâmica da cidade iluminada através das janelas de vidro. Mariângela parou na entrada, relutante em pisar naquele ambiente com os chinelos velhos e sujos que usava. Rafael pegou a mãe pela mão e a puxou com delicadeza para dentro. Esqueçam a sujeira. Isso não importa. Primeiro vocês vão tomar banho, vestir roupas limpas e comer alguma coisa. Depois conversamos. Ele os conduziu até o quarto de hóspedes, pegou toalhas limpas e separou roupas suas que poderiam servir. Eram grandes demais para os dois, que haviam encolhido não só em estatura, mas também em presença, mas era melhor que nada. Enquanto ouvia o chuveiro ligado e sua mãe chorando baixinho no banheiro, Rafael foi até a cozinha. Suas mãos ainda tremiam quando abriu a geladeira. Preparou sanduíches simples, esquentou sopa que havia congelada e colocou frutas em uma tigela. Meia hora depois, seus pais emergiram do quarto. Limpos, vestindo as roupas folgadas de Rafael, pareciam um pouco mais com as pessoas que ele conhecia. Mas os olhos continuavam carregando aquele peso, aquela dor profunda que não se lavava com água e sabão. Eles se sentaram à mesa da cozinha e comeram em silêncio. Rafael notou como devoravam a comida, mesmo tentando manter alguma compostura. Quanto tempo fazia desde a última refeição decente? Quando terminaram, Rafael serviu café e finalmente se sentou com eles. Agora sim, quero saber tudo, do começo. Joaquim e Mariângela trocaram um olhar carregado de dor e resignação. Capítulo 3. Joaquim passou a mão pelo rosto, um gesto que Rafael reconheceu da infância, algo que seu pai fazia quando estava prestes a dar notícias difíceis. Começou há cerca de 1 ano e meio, filho. Logo depois que você fechou aquele negócio grande da sua empresa e foi morar no apartamento novo. Mariângela segurou a mão do marido, buscando força para o que estava por vir. Rafael sentiu um nó no estômago. 1 ano e meio. Enquanto ele celebrava seu sucesso, viajava pelo mundo, seus pais estavam entrando em uma espiral descendente. Você se lembra do terreno que a gente tinha em Guarulhos? Joaquim perguntou, e Rafael acenou afirmativamente. Claro que lembrava. Era o orgulho dos pais. Um pedaço de terra que haviam comprado com décadas de trabalho duro, onde sonhavam construir uma casa melhor para passar a velhice. Pois é. Apareceu um corretor, muito bem vestido, muito bem falante. Disse que tinha um empresário interessado em comprar o terreno por um valor muito bom, quase o dobro do que valia na época. Mariângela continuou a história, sua voz trêmula. A gente ficou tão feliz, Rafael. Pensamos que finalmente poderíamos realizar o sonho de ter aquela casa que sempre quisemos. O corretor trouxe todos os papéis. Tudo parecia certo. Tinha até advogado junto. Assinamos tudo, recebemos um cheque grande. Foi quando o pesadelo começou. Rafael se inclinou para a frente, pressentindo o pior. O que aconteceu com o cheque? Joaquim soltou um riso amargo. Depositamos no banco, filho. Mas 1 semana depois, o gerente nos chamou. Disse que o cheque era falso, que tínhamos sido vítimas de um golpe. Rafael sentiu a raiva crescer dentro dele. E o terreno? Os pais baixaram a cabeça em uníssono. A escritura que assinamos era real.
O terreno foi transferido de verdade. Quando descobrimos o golpe, o lote já tinha sido vendido para outra pessoa. Um comprador de boa fé que não tinha nada a ver com o esquema. Perdemos tudo, Rafael. O terreno, o dinheiro, tudo. A sala ficou em silêncio por um momento. Rafael tentava processar a magnitude do que havia acontecido. E vocês não me contaram nada? Por quê? Mariângela começou a chorar de novo. Você estava tão feliz com o sucesso da sua empresa, filho? Tinha acabado de vender tudo por milhões. Que pais somos nós se não conseguimos nem cuidar de um terreno, se caímos em um golpe tão óbvio? A vergonha era grande demais. Joaquim continuou a narrativa, sua voz carregada de dor. Tentamos resolver sozinhos, filho. Fomos atrás de advogado, registramos boletim de ocorrência, fizemos tudo o que podíamos. Mas o processo ia devagar e a gente precisava de dinheiro para sobreviver. Eu ainda tinha a oficina mecânica, lembra? Rafael lembrava. Era uma oficina pequena, mas respeitada no bairro de Santana, onde a família havia morado por anos. Joaquim era conhecido por ser honesto e fazer um bom trabalho. Tive que vender a oficina. Precisávamos do dinheiro para pagar advogados, para tentar recuperar o terreno nos tribunais. Vendi por menos da metade do que valia, porque precisava rápido. Com esse dinheiro, conseguimos sobreviver mais alguns meses, mas os processos jurídicos custavam caro e não avançavam. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da história. E depois? Depois o dinheiro acabou. Tentei arranjar trabalho, mas quem contrata mecânico de 63 anos? As oficinas querem gente jovem. Mariângela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu tentei também. Fui em casas de família oferecer serviços de limpeza, de cozinheira. Consegui alguns trabalhos temporários, mas não era suficiente. O aluguel da casa onde morávamos começou a atrasar. Joaquim complementou. Tentamos segurar o quanto pudemos. Vendemos tudo que tínhamos de valor. A televisão, os móveis bons, até as alianças de casamento. Ele mostrou a mão esquerda, onde antes havia uma simples aliança de ouro. Mas não foi suficiente. Rafael sentiu lágrimas queimar em seus olhos. E eu estava na Europa, comendo em restaurantes caros, hospedado em hotéis 5 estrelas. A culpa era como um peso físico sobre seus ombros. Vocês podiam ter me contado. Eu teria ajudado imediatamente. Mariângela balançou a cabeça. Você não entende, filho. A gente te criou para ser independente, para voar alto. Como poderíamos ser aqueles pais que se tornam um fardo para o filho? Já era difícil aceitar que tínhamos falhado. Pedir ajuda seria admitir que não conseguíamos nem cuidar de nós mesmos. Joaquim continuou. Fomos despejados há 4 meses. Tentamos ficar na casa de alguns conhecidos, mas não podíamos abusar da bondade dos outros. As pessoas têm suas próprias dificuldades. Acabamos na rua. No começo, dormíamos em abrigos públicos. Você sabe como são esses lugares, Rafael? São lotados, perigosos. Sua mãe foi assaltada 2 vezes. Levaram o pouco que ainda tínhamos. Mariângela tremeu ao relembrar. Decidiram que era mais seguro ficarem juntos nas ruas, encontrando locais mais protegidos. Joaquim havia encontrado um trabalho esporádico em um ferro velho, mas pagava muito pouco. Não era suficiente nem para comida decente. Por que vocês não foram para um abrigo melhor? Rafael perguntou, ainda tentando entender toda a situação. Seu pai suspirou. As filas são imensas, filho, e os melhores abrigos têm critérios, processos. A gente se inscreveu em vários, mas enquanto esperávamos, precisávamos sobreviver. Mariângela acrescentou. E honestamente, depois de um tempo, você meio que desaparece para o mundo. Capítulo 4. A noite avançava, e Rafael sentia como se estivesse conhecendo seus pais pela primeira vez. Não os pais idealizados da sua memória, mas pessoas reais, falhas, vulneráveis. Mariângela bocejou, exausta física e emocionalmente. Rafael percebeu como era tarde e como os dois precisavam descansar. Vocês vão dormir no quarto de hóspedes hoje.
Amanhã a gente conversa mais e resolve tudo isso. Joaquim quis protestar. Filho, a gente não pode ficar aqui e atrapalhar sua vida. Rafael o interrompeu com firmeza. Não é uma sugestão, pai. É uma ordem. Vocês vão ficar aqui o tempo que for necessário. Depois de garantir que os pais estavam acomodados, Rafael foi para seu próprio quarto, mas o sono não veio. Deitado na cama, olhando para o teto, sua mente não parava de reproduzir a imagem dos pais naquela calçada. Como havia deixado isso acontecer? Por que não percebera os sinais? A falta de contato deveria ter acendido alertas muito antes. Ele pegou o celular e começou a rolar pelas mensagens antigas. A última da mãe tinha sido há 5 semanas. Dizia apenas: "Estamos bem, filho. Não se preocupe conosco." Ele não havia nem respondido direito, apenas um emoji de joinha rápido entre uma reunião e outra. A culpa era corrosiva. Rafael levantou e foi até a sala. São Paulo brilhava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais de seus milhões de habitantes. Ele serviu um copo de uísque, mas mal tocou nele. O gosto parecia errado, um luxo obsceno diante do que acabara de descobrir. Quanto tempo seus pais tinham passado com fome, enquanto ele desperdiçava comida em buffets de hotel. À madrugada, o encontrou fazendo pesquisas no computador. Processos jurídicos de fraude imobiliária, direitos de vítimas de golpe, formas de reverter transferências de propriedade. As informações eram desanimadoras. Casos como o dos seus pais podiam levar anos para serem resolvidos, e as chances de recuperação total eram pequenas. Mas Rafael tinha recursos agora, tinha dinheiro, tinha contatos. Ia usar tudo isso para consertar a situação. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons alaranjados, Rafael ouviu movimentos no quarto de hóspedes. Mariângela apareceu na sala, vestindo ainda as roupas emprestadas. Ela parecia surpresa ao ver o filho acordado. "Você não dormiu?" Rafael balançou a cabeça. "Não consegui. Senta aqui, mãe. Preciso saber mais detalhes sobre o golpe. Nome do corretor, da imobiliária, tudo que vocês lembram." Durante as próximas horas, enquanto Joaquim ainda dormia, Mariângela contou todos os detalhes que conseguia se lembrar. O nome do corretor era Fernando Augusto Silva. A imobiliária chamava-se Imóveis Progresso. Rafael anotou tudo, gravou a conversa no celular com permissão da mãe. Precisava de cada informação para construir um caso sólido. Quando Joaquim acordou, ele repetiu o processo, confrontando os detalhes, preenchendo lacunas na história. Por volta das 10 da manhã, Rafael fez algumas ligações. Primeiro para seu advogado pessoal, Dr. Henrique Moreira, um dos melhores especialistas em direito imobiliário de São Paulo. Explicou a situação e marcou uma reunião urgente para aquela tarde. Depois ligou para uma amiga jornalista investigativa. Se havia um esquema de fraude imobiliária operando, ela teria contatos para investigar. Cada ligação era um passo em direção à justiça que seus pais mereciam. Rafael também ligou para uma clínica médica particular. Independente de qualquer coisa, seus pais precisavam de um check-up completo. Meses vivendo nas ruas certamente haviam cobrado um preço na saúde deles. Marcou consultas para a manhã seguinte com os melhores médicos que conhecia. Quando desligou o telefone, encontrou seus pais olhando para ele com uma mistura de gratidão e apreensão. "Filho, tudo isso deve custar muito dinheiro." Joaquim começou, mas Rafael levantou a mão. "Pai, mãe, vocês precisam entender uma coisa. Eu tenho dinheiro agora. Muito dinheiro. Mais do que vou conseguir gastar em várias vidas. E sabe por quê? Porque vocês me criaram direito. Porque o pai me ensinou o valor do trabalho honesto quando eu te ajudava na oficina todos os sábados. Porque a mãe me ensinou a importância da educação, mesmo quando mal tínhamos dinheiro para livros. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, é por causa de vocês. Então agora é a minha vez de cuidar de vocês." Mariângela começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio.
Joaquim limpou a garganta várias vezes, emocionado demais para falar. Rafael se sentou entre os dois no sofá e os abraçou. Sentiu como estavam magros, frágeis, mas ainda eram seus pais. Ainda eram as pessoas que haviam sacrificado tanto por ele, e agora ele ia retribuir, custasse o que custasse. Vocês vão ficar aqui comigo. Vamos resolver essa questão do terreno e ir atrás de quem fez isso com vocês. Vamos fazer exames médicos e garantir que estejam saudáveis. E depois vamos encontrar um lugar bom para vocês morarem, ou ficam aqui mesmo se preferirem. Mas uma coisa eu prometo, vocês nunca mais vão passar por nada parecido com o que passaram. Nunca mais. Capítulo 5. À tarde de quinta-feira encontrou Rafael, Joaquim e Mariângela no escritório do Dr. Henrique Moreira, localizado em um dos edifícios mais modernos da Avenida Faria Lima. O advogado, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e terno sob medida, recebeu-os com seriedade profissional, mas também com genuína empatia quando Rafael explicou a situação. Henrique havia conhecido os pais de Rafael anos atrás em uma festa de confraternização da empresa e lembrava-se deles como pessoas simples e trabalhadoras. Depois de ouvir toda a história em detalhes, fazendo anotações precisas em seu tablet, Henrique recostou-se na cadeira de couro e suspirou. Vou ser honesto com vocês. A situação é complicada, mas não impossível. O problema é que o terreno foi vendido para um terceiro de boa-fé, alguém que não tinha conhecimento do golpe. Legalmente, essa pessoa está protegida. No entanto, podemos ir atrás dos criminosos que aplicaram o golpe e tentar uma reparação financeira. Rafael se inclinou para a frente. Quanto tempo isso levaria? E quais são as chances reais de sucesso? Henrique entrelaçou os dedos sobre a mesa. Se trabalharmos rápido e se conseguirmos localizar os criminosos, podemos ter uma resolução em 6 meses a 1 ano. Mas preciso ser franco. Muitos desses golpistas usam identidades falsas, empresas fantasmas. A Imóveis Progresso que vocês mencionaram provavelmente nem existe mais, ou era apenas uma fachada. Joaquim murmurou algo sobre ter sido idiota, e Mariângela apertou sua mão. Rafael sentiu a raiva crescer novamente, mas a direcionou para algo produtivo. Dr. Henrique, quero que o senhor contrate investigadores particulares se necessário. Não me importo com o custo. Quero encontrar essas pessoas e fazê-las pagar pelo que fizeram. Não só pelos meus pais, mas por todas as outras vítimas que certamente existem. Os olhos do advogado brilharam com aprovação. Já estava pensando nisso. Conheço uma empresa de investigação excelente. Eles se especializam em fraudes financeiras e imobiliárias. Vou contatá-los hoje mesmo. Ele fez mais algumas anotações e então olhou diretamente para Joaquim e Mariângela. Vou precisar de todos os documentos que vocês ainda têm. Contrato de venda, cópias de identidade usadas pelo corretor, qualquer comunicação por e-mail ou WhatsApp, tudo. Mariângela olhou para as próprias mãos. A gente perdeu quase tudo quando foi assaltada na rua. Mas eu guardei alguns papéis importantes em um envelope que escondia na roupa. Está um pouco amassado, mas ainda dá para ler. Rafael sentiu um aperto no coração, imaginando sua mãe tendo que esconder documentos importantes na própria roupa por medo de serem roubados. É um começo, disse Henrique. Vamos trabalhar com o que temos. A reunião durou mais 2 horas. Henrique explicou cada passo do processo legal, os possíveis desdobramentos, os riscos e as oportunidades. Quando saíram do escritório, o sol já começava a se pôr, tingindo os arranha-céus de dourado. Rafael levou os pais para jantar em um restaurante tranquilo em Pinheiros. Nada muito ostensivo, apenas um lugar aconchegante onde podiam conversar com calma. Durante a refeição, Rafael percebeu como seus pais comiam devagar, saboreando cada garfada. Algo que ele sempre havia dado como garantido era um luxo precioso para quem tinha passado fome. Vocês sabem,
começou Joaquim entre uma garfada e outra durante aqueles meses na rua. O que mais me doía não era o frio ou a fome. Era ver sua mãe passando por aquilo. Ela que sempre foi tão cuidadosa com a aparência, tão orgulhosa da nossa casa limpa. Ver ela tendo que dormir em papelão, sem poder tomar banho direito. Sua voz falhou e ele parou de falar, os olhos marejados. Mariângela tocou o rosto do marido com ternura. E eu pensava a mesma coisa de você. Um homem que trabalhou a vida inteira, que sempre proveu para a família, tendo que pedir esmola nas ruas. Tinha noites que eu rezava para que algum conhecido nosso não passasse por ali e nos visse daquele jeito. A vergonha era maior que a fome. Rafael engoliu em seco, lutando contra as próprias lágrimas. Como é que a gente chegou num ponto em que a vergonha importa mais que pedir ajuda? Vocês são meus pais. Eu teria largado tudo para ajudá-los. Joaquim finalmente olhou nos olhos do filho. É exatamente por isso que a gente não te contou, Rafael. Você tinha acabado de conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou para você. Sucesso, dinheiro, respeito. Como é que a gente ia aparecer e dizer que perdemos tudo por causa de um golpe idiota? Que não fomos espertos o suficiente para perceber que estavam nos enganando? A gente tinha falhado em proteger o único patrimônio que tinha conseguido construir em décadas de trabalho. Essa conversa fez Rafael pensar em algo que nunca havia considerado antes. A geração dos seus pais havia sido criada com valores diferentes. Orgulho de não precisar de ninguém, de se virar sozinho, de não ser um peso para os filhos. Valores que, em circunstâncias normais, eram admiráveis, mas que, naquela situação específica, tinham sido devastadores. Precisamos reconstruir a confiança entre nós, disse Rafael calmamente. De agora em diante, não mais segredos. Se alguma coisa acontecer, vocês me contam imediatamente. Não é vergonha pedir ajuda para a família. É o que famílias fazem. Cuidam uns dos outros. Joaquim e Mariângela concordaram em silêncio, mas Rafael podia ver que seria um processo. Anos de independência e orgulho não se desfaziam com uma simples conversa. Capítulo 6. Na manhã seguinte, Rafael acompanhou os pais até a clínica médica que havia escolhido. Era uma das melhores de São Paulo, localizada no bairro de Moema, com instalações modernas e médicos renomados. A recepcionista os cumprimentou com um sorriso profissional e os direcionou para a sala de espera VIP, um ambiente confortável com sofás macios, café expresso e revistas atualizadas. Mariângela olhava ao redor com desconforto evidente, como se não pertencesse àquele lugar. O doutor Fernando Carvalho, clínico geral com quase 30 anos de experiência, recebeu primeiro Joaquim. O exame durou quase 1 hora. Quando saiu do consultório, Joaquim parecia abalado. O doutor pediu vários exames de sangue, raio-x do pulmão e uma endoscopia. Disse que eu estou desnutrido e que meus pulmões não estão bem, provavelmente por causa das noites dormindo no frio e na umidade. Rafael sentiu o estômago se apertar. Vamos fazer todos os exames necessários, pai, e vamos tratar tudo o que precisar ser tratado. Com Mariângela, a situação foi semelhante. A médica, doutora Paula Mendes, uma cardiologista experiente, identificou sinais de estresse crônico, desnutrição e possível anemia. Também solicitou uma bateria de exames. Além disso, sua mãe havia desenvolvido uma infecção de pele que precisava de tratamento com antibióticos. Quando todas as consultas terminaram, já passava do meio-dia. Rafael levou os pais de volta para o apartamento, onde haviam deixado um almoço encomendado sendo entregue. Enquanto comiam, o telefone de Rafael tocou. Era Henrique, o advogado. Rafael, tenho novidades. Os investigadores conseguiram rastrear a Imóveis Progresso. Como eu suspeitava, era uma empresa fantasma, mas eles encontraram um padrão.
Nos últimos 3 anos, pelo menos 15 famílias foram vítimas do mesmo golpe na região metropolitana de São Paulo. Sempre o mesmo modus operandi: corretor bem vestido, documentação aparentemente legítima, cheques falsos. Rafael colocou o telefone no viva-voz para que os pais pudessem ouvir. E conseguiram identificar os criminosos? Henrique respondeu: ainda estamos trabalhando nisso, mas há um nome que aparece em várias das transações fraudulentas. Um homem chamado Roberto Cavalcante. Ele usava diferentes identidades, mas a descrição física bate em vários casos. Alto, cerca de 1,80 m, cabelos escuros, sempre muito bem vestido. Tinha uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Mariângela soltou um grito abafado. É ele. O homem que veio na nossa casa tinha exatamente essa descrição. A cicatriz. Eu lembro da cicatriz. Joaquim confirmou com a cabeça, as mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Henrique continuou. Os investigadores acreditam que ele trabalha com um grupo. Geralmente há um advogado corrupto envolvido, alguém nos cartórios que facilita as transferências falsas e despachantes que preparam a documentação. É uma operação sofisticada. E a polícia? Rafael perguntou, sentindo a raiva ferver dentro dele. Por que essas pessoas ainda estão soltas? Henrique suspirou. Rafael, você sabe como funciona. Casos de estelionato não são prioridade. As delegacias estão sobrecarregadas com casos violentos. Mas com a informação que estamos coletando, com múltiplas vítimas dispostas a testemunhar, podemos construir um caso forte. Vou marcar uma reunião com um delegado que conheço, especializado em crimes financeiros. Depois de desligar, Rafael passou o resto da tarde pesquisando sobre o tal Roberto Cavalcante. Encontrou algumas menções em fóruns online de vítimas de golpes, sempre com descrições similares. Um homem charmoso, convincente, que inspirava confiança. Exatamente o tipo de pessoa que conseguiria enganar um casal de idosos trabalhadores que nunca havia lidado com grandes transações imobiliárias antes. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir novamente. Sua mente trabalhava incessantemente, planejando os próximos passos. Não era apenas sobre recuperar o dinheiro ou o terreno. Era sobre justiça. Era sobre garantir que aqueles criminosos não fizessem mais vítimas. E era sobre restaurar a dignidade dos seus pais, fazer com que eles voltassem a ter orgulho de si mesmos. No dia seguinte, era sábado. Rafael acordou cedo e preparou café da manhã para os 3. Pães frescos, frutas, suco natural, ovos mexidos. Coisas simples, mas feitas com cuidado. Enquanto comiam, ele anunciou seus planos para o dia. Vamos sair para comprar roupas novas para vocês. E depois, se vocês estiverem dispostos, quero que me mostrem os lugares onde ficavam quando estavam nas ruas. Preciso entender melhor o que vocês passaram. Mariângela hesitou. Filho, não sei se é uma boa ideia. São lugares pesados, dolorosos. Rafael foi firme, mas gentil. Eu preciso saber, mãe. Preciso ver. Não para julgar ou sentir pena, mas para entender. Para processar tudo isso. E talvez encontrar outras pessoas que possam precisar de ajuda. Joaquim olhou para a esposa e então assentiu lentamente. Está bem, a gente te mostra. Primeiro, foram até um shopping em Pinheiros. Rafael levou os pais a várias lojas, comprando roupas adequadas ao clima, sapatos confortáveis, produtos de higiene pessoal. Mariângela se emocionou ao experimentar um vestido novo, algo que não fazia há anos. Joaquim, mais prático, escolheu calças jeans e camisas simples, mas de boa qualidade. O valor total das compras foi insignificante para os padrões de Rafael, mas para seus pais representava o retorno a uma normalidade que pensavam ter perdido para sempre. Depois das compras, com os pais vestindo algumas das roupas novas, dirigiram-se para a região da Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. Era ali que Joaquim e Mariângela tinham passado as últimas semanas antes de Rafael os encontrar.
O contraste entre o shopping luxuoso de Pinheiros e as ruas do centro era brutal. Calçadas quebradas, lixo acumulado em alguns pontos, pessoas dormindo em papelões, o cheiro forte de urina misturado com comida de rua. Joaquim apontou para uma marquise de uma loja abandonada. Era ali que a gente dormia a maioria das noites. Tinha um canto que protegia um pouco do vento. Compartilhávamos o espaço com mais 3 pessoas. Um senhor de quase 70 anos que tinha sido despejado, uma mulher mais jovem com problemas mentais e um rapaz que tinha perdido o emprego e a família. Rafael olhou para aquele canto escuro e sujo, tentando imaginar seus pais ali, encolhidos no frio da madrugada paulistana. Capítulo 7. Mariângela caminhava devagar pelas ruas, cada esquina parecendo trazer de volta memórias dolorosas. Ali, naquela padaria, o dono às vezes nos dava os pães que iam sobrar do dia anterior. Era um homem bondoso. E ali, ela apontou para um restaurante pequeno, a cozinheira jogava fora muita comida boa. A gente esperava o fim da noite para ver se conseguíamos alguma coisa do lixo. Sua voz era baixa, carregada de vergonha. Rafael teve que parar de andar por um momento. A imagem da mãe revirando lixo em busca de comida era demais para processar. Eles passaram por um grupo de moradores de rua, reunidos embaixo de um viaduto. Alguns estavam sentados em papelões, outros em pé conversando. Joaquim cumprimentou alguns deles pelo nome. São pessoas boas, filho, cada um com sua história triste. Aquele ali, seu Antônio, era engenheiro. Perdeu tudo em um divórcio difícil e nunca conseguiu se reerguer. A moça ali, Fernanda, fugiu de um marido violento e não tem para onde ir. O menino, Carlos, tem só 17 anos. Os pais morreram e ele acabou nas ruas. Rafael se aproximou do grupo. Seu pai o apresentou, explicando que era seu filho. As pessoas olharam para Rafael com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Roupas caras geralmente significavam alguém que os via como invisíveis, ou pior, como ameaça. Mas a presença de Joaquim e Mariângela dava alguma credibilidade. Rafael conversou com cada um deles, ouvindo suas histórias. Cada relato era um soco no estômago, uma lembrança cruel de como a linha entre ter tudo e não ter nada era mais fina do que a maioria das pessoas imaginava. Antes de ir embora, Rafael deixou uma quantia considerável de dinheiro com seu Antônio, que parecia ser uma espécie de líder informal do grupo. Não é esmola, ele explicou, é respeito. Comprem comida, cobertores, o que precisarem. E se alguém quiser uma chance de recomeçar, me procurem. Vou deixar meu número com meu pai. Alguns riram, incrédulos. Outros agradeceram com os olhos marejados. Seu Antônio apertou a mão de Rafael com firmeza. Seu pai e sua mãe falavam muito de você. Agora entendo por quê. Você é um bom homem. No caminho de volta para o apartamento, o silêncio dentro do carro era pesado. Rafael olhava pela janela, vendo a cidade sob uma luz completamente diferente. Quantas pessoas ali fora tinham histórias semelhantes às dos seus pais? Quantas famílias tinham sido destruídas por golpes, por falta de oportunidades, por má sorte? A desigualdade que sempre soubera existir, teoricamente agora, tinha rostos, nomes, histórias reais. Mãe, pai... Rafael quebrou o silêncio. Preciso perguntar uma coisa. Em algum momento, vocês pensaram em desistir? Em simplesmente não acordar mais uma manhã? Mariângela fechou os olhos com força e Joaquim olhou pela janela. Foi a mãe quem respondeu. Houve noites, filho, noites muito escuras, em que a gente se perguntava se valia a pena continuar. Se não seria mais fácil simplesmente dormir e não acordar. Mas sempre havia algo que nos mantinha vivos. Às vezes era a gentileza de um estranho. Às vezes era a esperança de que as coisas poderiam melhorar. E sempre, sempre era o pensamento de você. Joaquim continuou, a voz embargada. A gente não podia desistir, porque você estava lá fora, vivendo sua vida, construindo seu futuro.
Mesmo que a gente tivesse vergonha demais para te procurar, a gente precisava sobreviver. Porque você era nossa prova de que a vida podia dar certo. Que todo o sacrifício que fizemos tinha valido a pena. Se a gente desistisse, seria como dizer que tudo aquilo não tinha significado nada. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Obrigado por não desistirem. Obrigado por continuarem lutando. Quando chegaram ao apartamento, havia um envelope grosso embaixo da porta. Rafael o pegou e viu que era do escritório de Henrique. Dentro havia cópias de vários boletins de ocorrência de outras vítimas do mesmo golpe. Nomes, endereços, datas. Um padrão claro emergia. Todos eram idosos ou pessoas de meia idade da classe trabalhadora. Pessoas que haviam economizado a vida inteira para comprar um pequeno pedaço de terra, uma segurança para a velhice. E todos haviam sido sistematicamente roubados pelo mesmo grupo. Rafael passou a noite lendo cada caso. Maria da Conceição, 68 anos, aposentada, perdeu o único apartamento que tinha. José Roberto, 72 anos, viúvo, perdeu o terreno onde planejava construir para os filhos. Carla Souza, 59 anos, doméstica a vida inteira, perdeu as economias de 40 anos de trabalho. A raiva de Rafael se transformou em algo mais focado, mais determinado. Aquilo não era apenas pessoal, era uma questão de justiça social. No domingo, Rafael convidou os pais para um almoço em família em um restaurante tradicional da Muca, bairro de imigrantes italianos em São Paulo. Queria algo que lembrasse os domingos da infância, quando a vida era mais simples. Joaquim e Mariângela se arrumaram com as roupas novas, e Rafael notou como algo neles havia mudado. Não estavam mais curvados pela vergonha. Começavam a levantar a cabeça novamente. Durante o almoço, Rafael compartilhou seus planos. "Vou criar um fundo", começou ele, "para ajudar vítimas de golpes imobiliários. Não só financeiramente, mas com apoio jurídico, psicológico, o que for necessário. E vou contratar mais investigadores para rastrear esses criminosos. Vamos transformar a dor de vocês em algo que possa ajudar outras pessoas." Mariângela segurou a mão do filho. "Você sempre foi assim, Rafael. Sempre quis consertar o mundo. É uma das coisas que mais me orgulha em você." Joaquim acrescentou: "Mas, filho, não esquece de viver sua própria vida também. A gente já causou preocupação demais. Você é jovem, tem um futuro brilhante pela frente. Não deixe a nossa situação te consumir." Rafael sorriu. "Pai, ajudar vocês e outras pessoas não é me consumir. É finalmente dar um propósito real ao dinheiro que tenho. Durante anos, eu corri atrás do sucesso pensando que era isso que importava. Agora entendo que sucesso sem significado é vazio." Capítulo 8. Segunda-feira, chegou trazendo o resultado dos exames médicos. Rafael acompanhou os pais de volta à clínica para ouvir os diagnósticos. Dr. Fernando chamou primeiro Joaquim para uma conversa privada, mas o pai insistiu que Rafael estivesse presente. "Os resultados mostram desnutrição severa, como esperávamos. Seus níveis de vitamina D e B12 estão criticamente baixos. Também identificamos uma pneumonia leve no pulmão esquerdo, provavelmente causada pela exposição prolongada ao frio e umidade. Mas nada que não possa ser tratado com antibióticos, suplementação adequada e uma dieta balanceada." Com Mariângela, as notícias foram semelhantes. Anemia moderada, desnutrição, a infecção de pele que já estavam tratando e sinais de estresse crônico que haviam afetado seu sistema imunológico. Doutora Paula foi gentil, mas direta. "Dona Mariângela, a senhora passou por um trauma físico e emocional significativo. O corpo está se recuperando, mas vai levar tempo. Precisa descansar, comer bem, tomar os medicamentos corretamente e eu recomendo fortemente acompanhamento psicológico. O que vocês passaram
Não é algo que se supera apenas com remédios. Rafael já havia pensado nisso. Tinha uma amiga psicóloga, doutora Beatriz Almeida, especializada em trauma e terapia familiar. Ligou para ela ainda da clínica e explicou a situação. Beatriz se ofereceu para começar as sessões já naquela semana. Ela também sugeriu que Rafael participasse de algumas sessões. Não é só sobre seus pais se recuperarem, Rafael. É sobre você processar tudo isso também. A culpa que você está sentindo, a raiva, a frustração, tudo isso precisa ser trabalhado. Na terça-feira, Henrique ligou com notícias mais concretas. Rafael, os investigadores localizaram Roberto Cavalcante. Ele está morando em um condomínio de luxo em Alphaville, sob um nome diferente. Vive um estilo de vida muito acima do que qualquer renda legal justificaria. Carros importados, viagens internacionais frequentes, claramente gastando o dinheiro das vítimas. A polícia está pronta para agir, mas precisamos coordenar com o Ministério Público. Queremos pegar não só ele, mas toda a rede. Rafael sentiu uma mistura de satisfação e raiva. Quanto tempo até podermos agir? Henrique respondeu: se tudo correr bem, questão de dias. Estamos reunindo provas suficientes para que não haja como ele escapar. E tem mais, Rafael. Encontramos conexões dele com pessoas em cartórios e na prefeitura. Isso vai ser grande. Rafael desligou e foi contar as novidades aos pais. A reação de Joaquim foi silenciosa, mas intensa. Ele apenas fechou os olhos e respirou fundo. Mariângela começou a chorar. Finalmente alguém vai pagar pelo que fizeram. Na quarta-feira, a primeira sessão com a doutora Beatriz foi emocional. Ela criou um espaço seguro onde Joaquim e Mariângela puderam falar abertamente sobre o trauma. Não foi só perder o terreno, Mariângela explicou. Foi perder nossa dignidade, acordar todos os dias sem ter onde tomar banho. Sentir fome de verdade. Aquela fome que dói no estômago e te faz pensar em comida o dia todo. Ser invisível para a maioria das pessoas. Ou pior, ser vista com nojo, com medo. Joaquim falhou várias vezes ao tentar falar. Ver minha esposa tendo que pedir comida na rua, não conseguir protegê-la. Eu, que sempre fui o provedor, o protetor da família, de repente não era nada. Menos que nada, era apenas mais um velho inútil que a sociedade queria esconder. Doutora. Beatriz ouvia com atenção, validando cada sentimento, explicando que tudo o que sentiam era completamente normal, dado o que haviam passado. Na sessão individual com Rafael, a psicóloga foi direto ao ponto. Você está carregando uma culpa enorme, Rafael. Mas precisa entender que o que aconteceu com seus pais não foi culpa sua. Foram criminosos que fizeram isso. E seus pais fizeram escolhas baseadas no amor e no orgulho, não querendo ser um fardo para você. Você não tinha como saber. Rafael balançou a cabeça. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter insistido mais quando eles pararam de responder. Deveria ter visitado ao invés de ficar viajando pela Europa. Beatriz se inclinou para a frente. E agora você está fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-los. Está usando seus recursos para buscar justiça não só para eles, mas para outras vítimas. Está presente, está cuidando deles. Isso é o que importa agora. O passado você não pode mudar, Rafael. Mas o presente e o futuro... esses você pode influenciar. Não deixe a culpa te paralisar. Use-a como combustível para fazer o bem. Na quinta-feira, Rafael recebeu um telefonema inesperado. Era Ana Paula, a jornalista investigativa para quem havia contado sobre o caso. Rafael, terminei minha investigação. Isso é muito maior do que imaginávamos. Esse esquema de fraude imobiliária opera há pelo menos 5 anos e tem conexões com políticos locais. Estou preparando uma série de reportagens. Gostaria da sua permissão para incluir a história dos seus pais. Obviamente, protegerei a identidade deles se preferirem. Rafael disse que precisava conversar com os pais primeiro. Naquela noite, durante o jantar,
Ele apresentou a proposta. Expor a história poderia ajudar outras vítimas a se manifestarem, poderia pressionar as autoridades a agir mais rapidamente, mas também significaria abrir suas vidas e suas dores para o escrutínio público. Joaquim e Mariângela se entreolharam por um longo momento. Finalmente, foi Mariângela quem falou. Se nossa história pode impedir que outras famílias passem pelo mesmo, então sim, a vergonha que sentimos não pode ser maior que o bem que podemos fazer. Capítulo 9. Na sexta-feira pela manhã, Ana Paula veio ao apartamento para fazer a entrevista. Ela trouxe apenas um fotógrafo discreto e prometeu tratar tudo com o máximo de sensibilidade. Durante 3 horas, Joaquim e Mariângela contaram sua história em detalhes. Havia momentos em que precisavam parar, emocionados demais para continuar. Ana Paula, uma profissional experiente, sabia quando pressionar gentilmente e quando dar espaço. As fotos tiradas mostravam o casal de mãos dadas, rostos marcados pelo sofrimento, mas também pela esperança renovada. Depois que Ana Paula foi embora, Rafael levou os pais para dar uma volta no Parque Ibirapuera. Era uma tarde ensolarada de verão e o parque estava cheio de famílias, crianças brincando, pessoas fazendo piquenique. Caminharam devagar ao redor do lago, observando os patos e gansos. "Isso aqui é bonito", Mariângela comentou. "Fazia tanto tempo que a gente não vinha a um parque simplesmente para aproveitar. Sempre foi correria, trabalho, contas para pagar." Joaquim parou em frente ao lago, observando o reflexo do céu na água. "Sabe, filho, eu aprendi algo nesses meses na rua. A gente passa a vida toda correndo atrás de segurança, de estabilidade. Compramos coisas, acumulamos patrimônio, achando que isso vai nos proteger. Mas no fim, tudo pode ser tirado de você em um piscar de olhos. O que realmente importa são as pessoas. A gentileza de um estranho que te oferece um prato de comida, a dignidade de acordar outro dia e tentar de novo. O amor que sua mãe e eu temos um pelo outro, que nos manteve vivos, mesmo quando tudo parecia perdido." Rafael abraçou o pai, algo que não fazia há anos. "Senti sua falta, pai. A falta dessas conversas. Nos últimos anos, eu me tornei tão obcecado com o sucesso que esqueci do que realmente importava." Joaquim retribuiu o abraço com força. "Você não esqueceu não, filho. Só precisava ser lembrado. E olha, eu tenho orgulho de você. Do homem que você se tornou, do profissional que você é. Só não esquece de ser humano também. Não esquece de viver, de se conectar com as pessoas, de ser feliz." Durante o fim de semana, Rafael começou a estruturar o fundo que havia mencionado. Contatou advogados especializados em fundações sem fins lucrativos, consultores financeiros, para garantir que o dinheiro fosse usado da melhor forma possível. O fundo teria 3 frentes: apoio jurídico gratuito para vítimas de fraudes imobiliárias, assistência psicológica e, em casos extremos, apoio financeiro emergencial para evitar que as pessoas acabassem nas ruas. Planejava investir R$ 2 milhões inicialmente e depois aumentar conforme necessário. No sábado à tarde, Henrique ligou. "É amanhã, Rafael. Domingo de manhã cedo. A polícia vai fazer uma operação coordenada. Vão prender Roberto Cavalcante e mais 6 pessoas envolvidas no esquema. Promotores do Ministério Público estarão presentes para garantir que tudo seja feito corretamente. As acusações incluem estelionato, formação de quadrilha, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Se tudo der certo, eles vão ficar presos por muito tempo." Rafael passou a informação aos pais. Mariângela começou a tremer. Depois de tanto tempo, finalmente. Joaquim apenas assentiu, mas Rafael podia ver a emoção em seus olhos. Aquela noite, nenhum dos 3 conseguiu dormir direito. Rafael ficou acordado, pensando em todas as vítimas, em quanto sofrimento aqueles criminosos haviam causado. Pensou em como uma única ação má podia destruir vidas inteiras, e em como era importante haver consequências.
Domingo amanheceu com um céu limpo e promissor. Às 7 da manhã, o telefone de Rafael tocou. Era Henrique. Conseguimos. Roberto Cavalcante foi preso quando tentava fugir pela garagem do condomínio. Tinha passaportes falsos e uma mala cheia de dinheiro. Os outros também foram prendidos sem incidentes. O delegado disse que vai dar coletiva de imprensa à tarde. Rafael desligou e foi acordar os pais. Eles prenderam todos eles. A notícia se espalhou rapidamente. Ana Paula ligou, dizendo que a matéria seria publicada na segunda-feira, mas que já ia antecipar alguns detalhes online para acompanhar a coletiva de imprensa sobre as prisões. A história dos pais de Rafael seria contada junto com as de outras vítimas, criando um quadro completo do esquema criminoso. À tarde, assistiram juntos à coletiva na televisão. O delegado explicou como a operação havia sido realizada, quanto dinheiro havia sido recuperado, quantas vítimas haviam sido identificadas. Durante a coletiva, o delegado mencionou especificamente: queremos agradecer ao empresário Rafael Mendes, cujos pais foram vítimas desse esquema. Seu empenho em buscar justiça, não só para sua família, mas para todas as vítimas, foi fundamental para o sucesso desta operação. Ele financiou investigadores particulares que forneceram informações cruciais. Este é um exemplo de como cidadãos podem trabalhar junto com as autoridades para combater o crime. Joaquim olhou para o filho com os olhos brilhando de orgulho e emoção. Capítulo 10. A segunda-feira trouxe uma avalanche de atenção mediática. A reportagem de Ana Paula foi publicada na primeira página do jornal e ganhou destaque nos principais portais de notícias. A história de Joaquim e Mariângela, contada com sensibilidade, mas sem esconder a dureza do que passaram, tocou o coração de milhares de pessoas. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio, indignação com os criminosos e pedidos por mais ações contra fraudes desse tipo. O telefone de Rafael não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, outras vítimas de golpes semelhantes pedindo ajuda, advogados se oferecendo para trabalhar pro bono no fundo que estava criando. Em meio ao caos, Rafael tentava manter alguma normalidade para os pais. Eles ainda estavam se adaptando a ter um teto seguro sobre a cabeça, comida garantida, a segurança de não acordar na rua todo dia. O trauma não desaparecia da noite para o dia, mesmo com as notícias positivas. Doutora Beatriz veio ao apartamento para uma sessão extraordinária. A exposição pública estava afetando Joaquim e Mariângela de formas diferentes. Joaquim sentia uma mistura de validação e vergonha renovada. As pessoas sabem agora. Sabem que eu fui idiota o suficiente para cair nesse golpe. Beatriz foi firme, mas gentil. Senhor Joaquim, criminosos profissionais enganam pessoas todos os dias. Pessoas inteligentes, educadas, cuidadosas. Não foi falha sua. Foi crime calculado. E agora, sua coragem em falar publicamente está ajudando outras vítimas a se manifestarem. Mariângela estava mais preocupada com o futuro. E agora, Rafael, a gente não pode ficar no seu apartamento para sempre. Você tem sua vida, vai querer namorar, constituir família. A gente precisa encontrar nosso lugar. Rafael já havia pensado nisso. Estava procurando um apartamento adequado para os pais, algo confortável, mas não ostensivo demais, em um bairro seguro com boa infraestrutura. Ou vocês ficam aqui comigo, eu não me importo, ou a gente encontra um lugar legal para vocês. Mas vamos fazer isso juntos, no tempo de vocês. Na terça-feira, Rafael recebeu a visita de algumas das outras vítimas do esquema. Dona Maria, que ele havia lido sobre no relatório de Henrique, veio acompanhada de sua filha. Ela tinha 68 anos e havia perdido o apartamento onde morava há 30 anos. Senhor Rafael, sua mãe me ligou. Ela me disse que o senhor está criando um fundo para ajudar pessoas como nós. É verdade? Rafael confirmou e explicou o projeto. Quero que ninguém mais passe pelo que meus pais passaram. Dona Maria começou a chorar.
Eu perdi minha casa há 6 meses. Estou morando com minha filha, mas o apartamento dela é pequeno. Meu genro está ficando impaciente. Sinto que sou um fardo, sabe? Rafael entendeu perfeitamente. Era exatamente o que seus pais haviam sentido. Ofereceu a Dona Maria assistência jurídica imediata e um psicólogo. Também garantiu que, se necessário, o fundo ajudaria financeiramente até que ela conseguisse recuperar algo do que havia perdido ou encontrar uma solução estável. Durante a semana, mais vítimas começaram a aparecer. Cada história era um golpe no coração de Rafael. Senhor José, que havia perdido o pequeno sítio onde plantava e criava galinhas para complementar a aposentadoria. Dona Carla, que trabalhou 40 anos como empregada doméstica e perdeu o único apartamento que conseguira comprar. Marcos, um homem de 50 anos, que havia perdido o terreno que seria herança para os filhos. Todos tinham a mesma expressão de quem havia sido traído, não apenas por criminosos, mas também por um sistema que deveria protegê-los. Rafael trabalhou incansavelmente para estruturar o fundo. Contratou uma equipe de 3 advogados em tempo integral, 2 psicólogos e um assistente social. Alugou um escritório pequeno, mas adequado no centro de São Paulo, de fácil acesso para as vítimas. Em menos de 2 semanas, desde que encontrara seus pais naquela calçada, já tinha um projeto funcionando que poderia ajudar dezenas de famílias. Mariângela acompanhava tudo com admiração e alguma preocupação. Filho, você está se cuidando? Está comendo direito? Dormindo? Parece que você não para. Rafael sorriu ao ouvir a mãe falando assim. Era o tom que ela usava quando ele era criança e ficava estudando até tarde para as provas. Estou bem, mãe. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. Finalmente sinto que estou fazendo algo que importa de verdade. Joaquim, que estava sentado lendo o jornal, baixou as páginas e olhou para o filho. Você sempre foi assim, Rafael. Quando tinha 7 anos e viu aquele cachorro machucado na rua, chorou por 3 dias até a gente conseguir adotar ele. Você tem um coração grande demais às vezes. Só toma cuidado para não se perder no sofrimento dos outros. Na quinta-feira, Henrique ligou com atualizações sobre o processo criminal. Os advogados dos acusados estão tentando acordos, mas o promotor está sendo firme. Com a quantidade de provas que temos à exposição na mídia, eles não vão escapar fácil. Estamos falando de penas que podem chegar a 15 anos de prisão para os principais envolvidos. E tem mais, Rafael. Conseguimos rastrear parte do dinheiro. Estava em contas no exterior, mas vamos conseguir bloquear e eventualmente recuperar. Não será tudo, mas será uma parte significativa que pode ser dividida entre as vítimas. Rafael compartilhou as notícias durante o jantar. A ideia de recuperar pelo menos parte do dinheiro trouxe um alívio visível aos pais. Não era sobre o dinheiro em si, Rafael percebia, mas sobre a validação. Sobre a confirmação de que haviam sido injustiçados, que não eram simplesmente velhos tolos que caíram em um golpe óbvio, eram vítimas de um esquema sofisticado, operado por criminosos experientes. A diferença semântica era pequena, mas o impacto emocional era imenso. No fim de semana, Rafael levou os pais para ver alguns apartamentos que havia pré-selecionado. Eram todos em bairros seguros, com boa infraestrutura, acessíveis para pessoas de idade. O terceiro apartamento que visitaram estava em Santana, ironicamente perto de onde haviam morado antes de perderem tudo. Eram 2 quartos no terceiro andar de um prédio modesto, mas bem cuidado. Tinha uma varanda pequena com vista para uma praça arborizada. Assim que Mariângela entrou, seus olhos se iluminaram. Tem luz boa, ela comentou, andando pelos cômodos. A cozinha é espaçosa, dá para cozinhar direito. E olha, Joaquim, da varanda dá para ver o parque. Joaquim também parecia gostar. O prédio é acessível, tem rampa, e o porteiro parece ser gente boa. Rafael sorriu vendo a animação dos pais, algo que não via há tempos. Vocês gostaram, então? Mariângela olhou para o marido que assentiu.
É perfeito, filho, mas você tem certeza? Isso deve custar caro. Rafael balançou a cabeça. Mãe, eu posso comprar 50 apartamentos desse e nem sentir diferença no banco. Por favor, deixem eu fazer isso por vocês. Na segunda-feira seguinte, Rafael fechou a compra do apartamento. Também contratou uma decoradora para ajudar os pais a mobiliá-lo, mas deixou claro que as decisões finais eram deles. Quero que vocês tenham um lar de verdade, não um showroom. Tem que ter a cara de vocês. Mariângela estava radiante, escolhendo cores para as paredes, decidindo onde colocar cada móvel. Joaquim, mais prático, se preocupava com coisas como a qualidade do fogão e se a geladeira tinha espaço suficiente para armazenar alimentos adequadamente. Durante esse processo, as sessões com doutora Beatriz continuavam. A psicóloga notou uma mudança significativa em Joaquim e Mariângela. Vocês estão começando a reconstruir sua identidade, ela explicou. Durante meses, foram definidos pela perda, pelo trauma, pela condição de moradores de rua. Agora, estão voltando a ser pessoas com autonomia, com escolhas, com futuro. É um processo lindo de se observar, mas também desafiador. Haverá altos e baixos. Dias em que vão se sentir bem, outros em que o passado vai voltar a assombrá-los. É normal. Capítulo 11. Fevereiro chegou trazendo as chuvas típicas do verão paulistano. Rafael estava no escritório do fundo, agora oficialmente chamado de Instituto Recomeço, quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu Antônio, o ex-engenheiro que conhecera embaixo do viaduto. Senhor Rafael, eu fiquei pensando na sua proposta, de dar uma chance de recomeçar para quem quisesse. Essa proposta ainda está de pé? Rafael não hesitou. Claro que sim. Você quer conversar? Seu Antônio tinha 57 anos. Havia perdido tudo há 3 anos em um divórcio traumático, caído em depressão, perdido o emprego e acabado nas ruas. Mas antes disso, tinha sido um engenheiro civil respeitado, com diplomas e experiência. Rafael, sempre prático, ofereceu ajuda imediata. Vamos começar com o básico. Moradia temporária em uma pensão limpa e segura. Roupas adequadas. Documentos atualizados, se necessário. Depois, ajuda para procurar emprego na sua área. Você tem capacidade, só precisa de uma oportunidade. Seu Antônio não foi o único. Nos dias seguintes, mais 3 pessoas do grupo embaixo do viaduto procuraram Rafael. Carlos, o garoto de 17 anos, queria terminar os estudos. Fernanda, a mulher que fugira do marido violento, precisava de proteção e ajuda para reconstruir a vida longe do agressor. Cada caso era único, cada pessoa precisava de um tipo diferente de suporte. Rafael expandiu o Instituto Recomeço para incluir não apenas vítimas de fraudes, mas também pessoas em situação de rua que genuinamente queriam uma segunda chance. Joaquim e Mariângela se envolveram diretamente no projeto. A experiência deles nas ruas trouxe uma perspectiva que nenhum assistente social ou psicólogo, por mais bem-intencionado que fosse, poderia ter. Mariângela começou a coordenar um programa de refeições comunitárias, onde pessoas em situação vulnerável podiam ter acesso a comida nutritiva e um lugar seguro para comer com dignidade. Joaquim, com sua experiência como mecânico, começou a dar aulas básicas de manutenção e reparos, ensinando habilidades práticas que poderiam ajudar as pessoas a conseguir trabalho. Ver os pais envolvidos, com propósito renovado, fez o coração de Rafael se encher de orgulho. Eles não eram mais vítimas passivas de circunstâncias terríveis. Eram sobreviventes ativos, transformando sua dor em ajuda para outros. Em uma das sessões com doutora Beatriz, Mariângela comentou: "Sabe, doutora, durante muito tempo eu me senti inútil, como se minha vida não tivesse mais valor. Mas agora, ajudando essas pessoas, vendo o quanto nossa experiência pode fazer diferença, sinto que tudo aquilo teve um propósito. Não que eu deseje aquele sofrimento a ninguém,
mas pelo menos algo bom está saindo dele. O apartamento em Santana ficou pronto no final de fevereiro. Rafael organizou uma pequena festa de inauguração, convidando alguns amigos próximos e as pessoas que haviam ajudado durante aquelas semanas difíceis. Henrique estava lá, assim como doutora Beatriz, Ana Paula, a jornalista, e alguns dos beneficiários do Instituto Recomeço. Seu Antônio, que já estava morando na pensão e tinha conseguido algumas entrevistas de emprego, fez um brinde emocionado. A Joaquim e Mariângela, que nos mostraram que não importa o quão fundo você caia, sempre é possível se levantar de novo. E a Rafael, que nos mostrou que sucesso de verdade é medido não pelo que você tem, mas pelo que você faz pelos outros. Durante a festa, Rafael observava seus pais. Mariângela ria enquanto mostrava a cozinha para as visitas, orgulhosa dos armários organizados e dos eletrodomésticos novos. Joaquim estava na varanda conversando com Henrique sobre futebol, algo completamente mundano e maravilhosamente normal. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente. O trauma não desaparecia só porque agora tinham um teto e comida, mas estavam caminhando, estavam melhorando. Estavam vivos. Ana Paula se aproximou de Rafael na varanda. Vou fazer uma reportagem de acompanhamento. 3 meses depois, como estão as vítimas? O que mudou depois das prisões? O Instituto Recomeço vai estar no centro da matéria. Você transformou uma tragédia pessoal em mudança social real, Rafael. Isso é raro. Rafael deu de ombros, desconfortável com elogios. Só fiz o que qualquer filho faria. Ana Paula balançou a cabeça. Não fez. Muitos filhos teriam simplesmente dado dinheiro aos pais, talvez os colocado em um apartamento. E pronto. Você foi além. Buscou justiça, criou um sistema de apoio para outros, envolveu seus pais no processo de cura. Isso é excepcional. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rafael ficou ajudando os pais a arrumar as últimas coisas. Mariângela estava guardando os pratos novos nos armários quando parou e olhou para o filho. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa. Durante aquelas semanas na rua, nos nossos piores momentos, eu e seu pai conversávamos sobre você. Imaginávamos onde você estaria, o que estaria fazendo. E sabe o que me mantinha sã? Saber que você estava bem, que estava feliz, que tinha conseguido. Mesmo na nossa miséria, isso era um consolo. Rafael sentiu um nó na garganta. Mas eu não sabia que vocês estavam sofrendo. Como eu posso ter ficado feliz enquanto vocês passavam por aquilo? Joaquim colocou a mão no ombro do filho. Exatamente por isso, filho. Porque sua felicidade não dependia de saber da nossa dor. Você não precisa sofrer junto para nos amar. Você não precisa carregar culpa pelo que criminosos fizeram. O que você precisa e está fazendo é estar aqui agora. É ajudar não só a gente, mas tantas outras pessoas. Isso sim importa. Rafael abraçou os pais, os três formando um círculo apertado no meio da cozinha nova. Eu amo vocês. Sinto muito por não ter estado presente quando precisavam, mas prometo que daqui para frente vou estar. Sempre. Mariângela acariciou o rosto do filho. Nós sabemos, querido, e nós te amamos também, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Capítulo 12. Março trouxe novidades inesperadas. Henrique ligou em uma terça-feira, voz animada. Rafael, o promotor, conseguiu um acordo. Roberto Cavalcante e os principais envolvidos aceitaram confessar tudo em troca de penas reduzidas. Ainda vão pegar entre 8 e 12 anos de prisão, mas o mais importante é que revelaram toda a operação. Tem gente em cartórios, na prefeitura, até em bancos. Vai ter uma limpa geral. E mais, conseguiram recuperar quase 60% do dinheiro roubado. Será dividido entre todas as vítimas identificadas. A notícia se espalhou rapidamente. Para Joaquim e Mariângela, significava que receberiam de volta uma parte significativa do que haviam perdido.
não o suficiente para comprar outro terreno igual, mas o bastante para ter uma reserva confortável para a velhice, além do apartamento que Rafael já havia comprado para eles. Mas o impacto foi maior entre as outras vítimas. Dona Maria, que estava morando apertada com a filha, finalmente teria condições de alugar um lugar próprio até decidir o que fazer a longo prazo. O Instituto Recomeço crescia rapidamente. Rafael contratou mais funcionários, expandiu os programas, abriu parcerias com empresas dispostas a dar oportunidades de emprego para pessoas em processo de reinserção social. Seu Antônio conseguiu um emprego em uma construtora, começando em uma posição júnior, mas com perspectivas de crescimento. Carlos, o garoto de 17 anos, estava de volta à escola e morando em uma república de jovens mantida pelo Instituto. Fernanda conseguiu uma ordem de restrição contra o ex-marido e estava fazendo curso de cabeleireira, planejando abrir seu próprio salão. Em abril, Rafael foi convidado para dar uma palestra em uma universidade sobre empreendedorismo social. Ele, que sempre havia se considerado apenas um empresário de tecnologia focado em lucro, agora estava sendo visto como exemplo de como usar recursos privados para gerar impacto social. Durante a palestra, contou a história completa. Do momento em que encontrou seus pais naquela calçada até a criação do Instituto Recomeço. Não planejei nada disso, ele admitiu para a plateia de estudantes. Eu estava vivendo uma vida confortável, focado apenas em ganhar mais dinheiro, em fechar mais negócios. Mas às vezes a vida te dá um choque de realidade, te mostra o que realmente importa. Um estudante levantou a mão. Como o senhor lida com a culpa de ter demorado tanto para descobrir o que estava acontecendo com seus pais? Rafael respirou fundo. Honestamente, ainda lido com ela. Faço terapia toda semana. Tem dias que são mais difíceis que outros, mas aprendi que culpa não produtiva te paralisa. O que eu posso fazer é usar essa experiência, essa dor, como motivação para criar mudança positiva. Cada pessoa que o Instituto ajuda, cada família que não acaba nas ruas porque conseguimos intervir a tempo, isso dá um sentido ao sofrimento que meus pais passaram. A reportagem de acompanhamento de Ana Paula foi publicada em maio, 6 meses depois do encontro na calçada. As fotos mostravam Joaquim e Mariângela em seu apartamento, sorrindo, saudáveis. Mostravam seu Antônio de capacete e colete refletivo em um canteiro de obras. Mostravam Fernanda cortando o cabelo de uma cliente em um salão parceiro do Instituto. Mostravam Carlos em sala de aula, concentrado nos estudos. O título da matéria era Da Calçada à Esperança, como um encontro fortuito criou uma rede de solidariedade em São Paulo. A matéria teve repercussão nacional. Rafael começou a receber ligações de empresários de outros estados querendo replicar o modelo do Instituto Recomeço. Ele preparou um manual, compartilhou todas as informações livremente, ofereceu consultoria gratuita. Não se tratava de proteger uma ideia ou um modelo de negócio. Tratava-se de multiplicar o impacto, de ajudar o máximo de pessoas possível. Em 6 meses, institutos semelhantes estavam sendo criados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Joaquim e Mariângela estavam completamente estabelecidos em seu apartamento. A rotina deles agora incluía visitas regulares ao instituto, onde eram tratados quase como fundadores honorários. Mariângela havia se tornado uma espécie de mãe para muitas das pessoas que passavam por lá. Joaquim, com seu jeito direto, mas afetuoso, era procurado para conselhos não apenas sobre trabalho, mas sobre vida. Os dois haviam transformado seu trauma em sabedoria, sua dor em empatia prática. Uma noite de junho, os 3 jantavam juntos no apartamento dos pais. Tinha virado uma tradição semanal, toda sexta-feira. Mariângela sempre preparava algo especial, recuperando receitas que não fazia há anos. Naquela noite, era feijoada, a favorita de Rafael desde criança. Durante a sobremesa, Joaquim limpou a garganta,
sinal de que tinha algo importante a dizer. Filho, sua mãe e eu conversamos muito esses últimos meses, sobre tudo o que aconteceu, sobre onde estamos agora, sobre o futuro. Rafael colocou a colher no prato atento. Mariângela continuou. A gente queria que você soubesse que não tem mais vergonha. Por um tempo, carreguei tanta vergonha de ter caído naquele golpe, de ter acabado nas ruas, de você nos ter visto daquele jeito. Mas agora entendo que não há vergonha em ser vítima. A vergonha é de quem comete o crime. E mais importante, entendo que o que aconteceu com a gente acabou levando a algo maior, algo bom. Sem aquilo, o Instituto não existiria. Todas aquelas pessoas não teriam sido ajudadas. Joaquim concordou. Não é que a gente esteja feliz pelo que passou. Foi terrível, foi traumático, mas conseguimos dar um sentido para aquilo. E isso faz toda a diferença. Rafael sentiu os olhos encherem de lágrimas. Vocês são as pessoas mais fortes que eu conheço e os melhores pais que alguém poderia ter. Desculpa ter demorado tanto para perceber isso. Os três se abraçaram sobre a mesa de jantar, derrubando copos e fazendo barulho, mas não se importando. Depois do jantar, sentados na varanda vendo as luzes da cidade, Rafael pensou em como sua vida havia mudado em menos de um ano. Antes, sucesso significava dinheiro no banco, negócios fechados, viagens para lugares exóticos. Agora, sucesso era ver seu Antônio chegar de capacete do trabalho, orgulhoso de estar reconstruindo sua vida. Era ver Carlos tirar boas notas na escola. Era ver Fernanda economizando cada centavo para um dia abrir seu salão. Era ver seus pais rindo de novo, sem o peso constante do trauma nos ombros. Seu celular tocou. Era uma mensagem de doutora Beatriz. Apenas uma frase. Você e seus pais fizeram um trabalho extraordinário. Estou muito orgulhosa de acompanhar essa jornada. Rafael mostrou a mensagem aos pais. Mariângela sorriu. Ela é uma boa mulher. Nos ajudou muito, Joaquim concordou. Mas no final, quem fez o trabalho duro fomos nós. Com sua ajuda, filho, você nos pegou no fundo do poço e nos trouxe de volta. Agora cabe a gente seguir daqui. Rafael olhou para os pais, iluminados pela luz suave da varanda, com a cidade pulsando lá embaixo. Não, pai. Vocês nunca estiveram no fundo do poço. Talvez tenham caído muito, perdido muito, mas nunca perderam sua dignidade, seu amor um pelo outro, sua humanidade. Eu só dei uma mão. Vocês escalaram sozinhos. Joaquim piscou várias vezes, emocionado. Quando você ficou tão sábio, filho? Rafael riu. Aprendi com os melhores professores, com vocês. A noite avançava e os três continuaram na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada, fazendo planos para o futuro, relembrando o passado, mas sem deixar que ele os definisse. Haviam passado pelo pior que a vida podia oferecer e saído do outro lado não apenas sobreviventes, mas mais fortes, mais empáticos, mais conectados. Rafael percebeu algo profundo naquela noite. Ele havia passado anos correndo atrás de sucesso, pensando que felicidade viria quando alcançasse certos marcos financeiros. Mas a verdadeira felicidade estava ali, naquela varanda simples com seus pais ao lado, sabendo que tinham enfrentado o pior juntos e saído vitoriosos. Não vitória no sentido de derrotar alguém, mas no sentido de não serem derrotados pelas circunstâncias. De manterem sua humanidade intacta, mesmo quando tudo conspirava para tirá-la deles. Mãe, pai, Rafael disse de repente. Obrigado, por não desistirem, por continuarem lutando mesmo quando tudo parecia perdido. Por me ensinarem, mesmo sem querer, a lição mais importante da minha vida, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é e no que ela faz pelos outros. Os dois olharam para o filho com amor infinito nos olhos. Nós que agradecemos, filho, Mariângela respondeu, por nos encontrar naquela calçada, por não virar o rosto, por nos dar não apenas ajuda financeira, mas dignidade de volta,
por nos mostrar que ainda tínhamos valor, ainda tínhamos algo para oferecer ao mundo. São Paulo continuava sua vida noturna lá embaixo, milhões de histórias se desenrolando simultaneamente, algumas felizes, outras trágicas. Mas naquela varanda em Santana, 3 pessoas que haviam passado pelo vale mais escuro estavam juntas, vivas, esperançosas. E no escritório do Instituto Recomeço, papéis sobre a mesa aguardavam a segunda-feira, quando mais vidas seriam tocadas, mais pessoas receberiam uma segunda chance. Rafael se despediu dos pais já tarde da noite, prometendo voltar no domingo para um almoço de família. No caminho de volta para seu apartamento, passou pela Avenida Rio Branco, onde tudo havia começado. Reduziu a velocidade do carro perto da marquise, onde seus pais costumavam dormir. Ainda havia pessoas lá, encolhidas em cobertores velhos. Mas agora, ao invés de apenas sentir tristeza ou pena, Rafael sentia algo diferente. Sentia responsabilidade, mas também esperança. Porque sabia que mudança era possível, que pessoas podiam ser resgatadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, dignamente. Chegou em casa e, antes de dormir, atualizou sua lista de tarefas para a semana seguinte. Reunião com novos voluntários do Instituto, visita a uma empresa interessada em contratar beneficiários do programa, almoço com Ana Paula para discutir uma campanha de conscientização sobre fraudes imobiliárias, jantar de sexta com os pais. Aquela última linha ele sublinhou 2 vezes, porque percebera que não importava o quão ocupado ficasse, o quão bem-sucedido o Instituto se tornasse, aquele tempo com Joaquim e Mariângela era sagrado. Era a lembrança constante do porquê fazia tudo aquilo. Antes de apagar a luz, Rafael olhou para uma foto na mesinha de cabeceira. Era de algumas semanas atrás, no Instituto. Ele estava no meio, com Joaquim de um lado e Mariângela do outro. Atrás deles, várias das pessoas que haviam sido ajudadas. Todos sorrindo, todos com aquele brilho nos olhos de quem tinha esperança de novo. Essa foto valia mais que qualquer cheque de milhões por venda de empresa. Valia mais que qualquer prêmio de empreendedorismo, porque representava algo real, algo humano, algo que importava. São Paulo dormia e acordava em seu ritmo infinito. E naquele apartamento nos Jardins, um filho que quase perdeu seus pais adormeceu em paz, sabendo que amanhã seria mais um dia para continuar o trabalho, para transformar dor em esperança, para lembrar ao mundo que por trás de cada pessoa em situação de rua há uma história, e que com empatia, recursos e determinação, finais felizes ainda eram possíveis. Não finais perfeitos, porque cicatrizes permaneciam e traumas levavam tempo para curar. Mas finais onde dignidade era restaurada, onde propósito era encontrado, onde o amor familiar provava ser mais forte que qualquer adversidade. E enquanto Rafael dormia em Santana, Joaquim segurava a mão de Mariângela na cama deles, em seu próprio apartamento, em sua própria casa. E pela primeira vez em muitos meses, os dois dormiram profundamente, sem pesadelos de ruas frias e calçadas duras. Sonharam com o futuro, um futuro que, contra todas as probabilidades, ainda existia para eles. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário abaixo contando o que você sentiu. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos lembram do poder da empatia, da família e da esperança. Até a próxima!